Vocês não estão cientes de que aqueles que praticam a injustiça não serão herdeiros do reino de Deus? Não se enganem, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Estas palavras, encontradas na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, nos conduzem a uma reflexão profunda sobre um assunto delicado e de extrema importância. Os pecados graves, conforme definidos pela Bíblia, são temas que merecem nossa atenção e respeito. Se você se vê confrontado com alguma dessas situações, é vital entender que há esperança e possibilidade de cura em Jesus Cristo. Estas práticas, muitas vezes discutidas e até mesmo normalizadas pela sociedade contemporânea, são vistas pela perspectiva bíblica como comportamentos que nos distanciam do plano divino para nossas vidas. A sexualidade humana, de acordo com as Sagradas Escrituras, é um presente de Deus, destinado a ser desfrutado dentro dos limites estabelecidos por Ele. O sexo foi criado como uma bênção, reservado para o contexto do casamento. No entanto, a palavra de Deus é clara ao estabelecer os parâmetros nos quais essa bênção deve ser vivida. Transgredir esses limites estabelecidos pelas Escrituras nos lança no território do pecado sexual, acarretando consequências destrutivas. Um dos pecados mais sérios nesse aspecto é a prática da homossexualidade. Como seguidores de Cristo, é crucial abordarmos esse assunto com seriedade e discernimento. Nossa fé se fundamenta na verdade inabalável da Palavra de Deus, que não permite margens para interpretações flexíveis quando se trata de pecado. No livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22, encontramos uma condenação direta e explícita da prática homossexual no Antigo Testamento. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Esta lei é reiterada em Levítico 20, versículo 13, onde a gravidade desse ato é enfatizada. Se um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos cometeram abominação. Certamente serão mortos. O seu sangue será sobre eles. Mesmo no Novo Testamento, o apóstolo Paulo aborda essa questão. Ele discute a importância de vivermos de acordo com os padrões estabelecidos por Deus em Romanos 1, destacando que abandonar a conduta natural estabelecida por Deus leva a uma série de consequências desastrosas. Portanto, é vital reconhecermos a seriedade desse assunto à luz das Escrituras e buscarmos viver em conformidade com os princípios divinos, confiando na graça e no perdão oferecidos por meio de Jesus Cristo. As consequências da rebelião contra Deus são destacadas no livro de Romanos, nos versículos 26 e 27, onde Paulo descreve como essa rebelião leva a práticas sexuais que violam a ordem natural estabelecida por ele. Apesar das diferenças culturais e temporais, a questão da homossexualidade é consistentemente apresentada como contrária ao desígnio divino para as relações humanas. No entanto, a mensagem central é de arrependimento e transformação para todos. Em 1 Coríntios 6, versículo 11, Paulo enfatiza a redenção disponível para aqueles que se voltam para Cristo, independentemente de seu passado. Como comunidade cristã, é nosso dever oferecer amor, orientação e apoio àqueles que buscam superar seus pecados e viver de acordo com os princípios de Deus. Outro tema importante é a sensualidade e o exibicionismo, muitas vezes tratados de forma superficial. No entanto, essas questões têm ramificações profundas em nossas vidas e relacionamentos. A sociedade moderna frequentemente promove uma cultura de indulgência nos apetites carnais, mas como cristãos somos chamados a viver de maneira diferente.
É essencial que reconheçamos a importância de manter uma sexualidade saudável e santificada dentro dos limites estabelecidos por Deus. Isso envolve cultivar uma mentalidade de pureza e modéstia, tanto em nossas ações quanto em nossas interações com os outros. Ao abraçarmos esses princípios, podemos experimentar a plenitude da vida que Deus deseja para nós. As Escrituras abordam profundas implicações espirituais e morais relacionadas à sensualidade e ao exibicionismo, práticas que vão de encontro aos princípios bíblicos sobre como devemos honrar nossos corpos. Eu estou no Rio Jordão e sei que a imagem que você está vendo talvez está diferente daquela que muitas pessoas imaginam do Rio Jordão. Quem sabe, muitos que vieram a Israel conheceram o Rio Jordão num outro ponto mais limpo, mais bonito, mais turístico, no chamado Yardenit. Mas o ponto onde Jesus foi batizado, o ponto onde Josué cruzou com o povo de Israel, foi aqui embaixo, no deserto da Judeia. À minha direita, lá acima, está a cidade de Jericó. Hoje você tem o rio, num volume muito menor do que era nos tempos da Bíblia Sagrada, e do outro lado você tem a Jordânia. Só para você ter uma noção, nos tempos de Josué, a água do rio chegava pelo menos a mais uns 2 metros acima de onde eu estou. Ele era um rio volumoso, por isso Deus teve que fazer um milagre através de Josué, de abrir as águas do Rio Jordão para que o povo pudesse atravessar e chegar a Canaã. E sabe por que eu trago todas essas informações? Para tornar a Bíblia cada vez mais clara para você, do ponto de vista histórico, contextual, geográfico e também na origem do texto. E você quer saber mais detalhes como estes? Quer saber algo além de meras curiosidades, mas sim o sentido exato do texto bíblico? Então faça o meu curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Eu vou deixar aqui o link onde você pode se inscrever e, além de conhecer a Bíblia de uma maneira muito profunda, você estará ajudando ao Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. O que você está esperando? Faça hoje mesmo a sua inscrição. A Bíblia nos ensina que nossos corpos são santuários do Espírito Santo, como indicado em 1 Coríntios 6, versículos 18 a 20, onde Paulo nos adverte a fugir da imoralidade sexual. Ele enfatiza que o pecado sexual vai além do físico, pois quem se entrega à prostituição peca contra o próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. Paulo nos lembra de uma verdade fundamental. Não somos donos de nós mesmos, pois fomos comprados por um preço elevado, a vida e o sacrifício de Jesus Cristo. Portanto, é nossa responsabilidade glorificar a Deus, não apenas em nossas mentes e espíritos, mas também em nossos corpos. Essa ênfase na santidade do corpo reflete o valor intrínseco que Deus atribui a cada um de nós como seus filhos. Nosso corpo não é simplesmente uma propriedade pessoal, mas um presente sagrado confiado a nós pelo Criador. Como tal, devemos cuidar dele com reverência e respeito, evitando qualquer conduta que o desonre ou degrade. Ao adotarmos uma perspectiva bíblica sobre nossa sexualidade e aparência física, reconhecemos a importância de vivermos de maneira que reflita a santidade e a dignidade que Deus nos concedeu. Isso implica em cultivar uma mentalidade de pureza e modéstia, e buscar a orientação do Espírito Santo para nos ajudar a honrar a Deus em todas as áreas de nossas vidas, incluindo o nosso corpo. O direito de fazermos o que bem entendermos foi adquirido mediante um preço inestimável, o sacrifício de Cristo. Jesus alertou sobre as sérias consequências de induzir outros ao pecado, conforme registrado em Mateus 5, versículo 28, quando ele declarou que olhar para alguém com intenções impuras já é cometer adultério no coração. Em nossa sociedade contemporânea, somos constantemente bombardeados com uma cultura que glorifica e promove a exibição do corpo de maneiras provocativas. A mídia, a indústria da moda e as redes sociais estão repletas de imagens que desafiam diretamente os princípios bíblicos de modéstia e pureza. No entanto, como cristãos, somos convocados a sermos diferentes, a vivermos de uma forma que reflita os valores do reino de Deus e não os do mundo. O exibicionismo e a sensualidade não apenas distorcem a visão que Deus tem para a sexualidade humana,
mas também minam a dignidade e o respeito que cada indivíduo merece. Ao invés de vermos o corpo como um instrumento para a autovalorização ou para atrair a atenção dos outros, devemos reconhecê-lo como um templo do Espírito Santo, um santuário sagrado que deve ser tratado com reverência e cuidado. Viver de acordo com os padrões estabelecidos por Deus requer coragem e comprometimento. Significa resistir às pressões culturais e aos impulsos egoístas. E, em vez disso, buscar uma vida de pureza e integridade em todos os aspectos, incluindo nossa sexualidade e nossa maneira de nos apresentarmos ao mundo. Somente ao fazer isso, podemos verdadeiramente refletir a imagem de Cristo e testemunhar o seu amor transformador para aqueles ao nosso redor. A exploração da sensualidade e do exibicionismo desvaloriza profundamente as pessoas, transformando-as em meros objetos de desejo. Esse comportamento é completamente contrário ao ensinamento bíblico, que reconhece cada indivíduo como uma criação preciosa de Deus, merecedora de respeito e amor. Como membros da família cristã, é crucial considerarmos como estamos representando nossos corpos diante do mundo. Nossas escolhas de vestimenta e comportamento devem ser um reflexo da santidade e pureza aos quais Deus nos convocou. Lembremo-nos de que somos chamados para ser luz no mundo e sal na terra, destinados a fazer uma diferença positiva e glorificar a Deus em todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossa maneira de nos apresentarmos ao mundo. É essencial que estejamos constantemente conscientes de como nossas escolhas podem influenciar os outros ao nosso redor. Através de nossos exemplos, podemos demonstrar ao mundo a verdadeira beleza e dignidade que reside em viver de acordo com os princípios divinos. Que nossas ações e atitudes sirvam como um testemunho vivo do amor e da graça de Deus, inspirando outros a seguirem um caminho de integridade e respeito mútuo. A nobreza de uma vida vivida de acordo com os padrões divinos é inegável. Devemos, dia após dia, fazer escolhas que refletem esse compromisso, tanto em nossas vestimentas quanto em nossas ações, buscando honrar a Deus e servir de inspiração para outros que desejam viver em pureza em todas as áreas de suas vidas. Amém. Um dos temas mais delicados é o adultério. Embora seja difícil discuti-lo, é crucial abordá-lo, pois suas consequências são profundamente destrutivas, tanto espiritual quanto emocionalmente. As Sagradas Escrituras nos oferecem orientações claras e inequívocas sobre este assunto, e é nosso dever como cristãos compreender e seguir esses ensinamentos. Em Provérbios 6, versículo 32, somos confrontados com a severidade desse ato. O que comete adultério não tem juízo. Quem assim procede, destrói a si mesmo. Estas palavras são uma advertência séria sobre as consequências devastadoras do adultério, não apenas para o indivíduo envolvido, mas também para aqueles ao seu redor. O adultério não é apenas uma transgressão contra o cônjuge, mas também contra Deus e contra a própria noção de compromisso e fidelidade. Elimina a confiança e a estabilidade nos relacionamentos e pode ter ramificações duradouras na vida das pessoas envolvidas. Portanto, como cristãos, é imperativo que evitemos essa armadilha e nos apeguemos aos princípios de santidade e fidelidade em nossos relacionamentos. Ao fazermos isso, não apenas preservamos a integridade de nossas próprias vidas, mas também testemunhamos o poder transformador do amor e da graça de Deus para todos ao nosso redor. Este não é apenas um aviso, mas uma clara declaração sobre a realidade devastadora das consequências do adultério. Este pecado não apenas mina a confiança entre os parceiros, mas também desintegra o tecido mesmo das nossas relações mais sagradas, como o casamento. Jesus, em seu ministério terreno,
não só reforçou, mas também ampliou nossa compreensão do adultério, indo além do ato físico. Em Mateus 5, versículos 27 a 28, ele ensina: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Com estas palavras, Jesus eleva o padrão, mostrando que o adultério não se limita apenas à ação física, mas começa no coração. O ensinamento de Jesus nos leva a compreender que evitar o adultério não se trata apenas de não cometer um ato físico de infidelidade. Trata-se, na verdade, de cultivar um coração puro e um compromisso inabalável com nosso cônjuge. Esse compromisso vai além de simplesmente evitar o pecado. Envolve nutrir um profundo respeito e amor pelo parceiro, honrando o vínculo matrimonial estabelecido por Deus. Portanto, como discípulos de Cristo, é vital que não apenas evitemos a infidelidade física, mas também cuidemos da saúde de nossos corações e da solidez de nossos relacionamentos. Ao fazê-lo, preservamos não apenas a integridade do casamento, mas também testemunhamos ao mundo o poder transformador do amor de Deus em nossas vidas e relacionamentos. Jesus nos ensina que o adultério não se resume apenas ao ato físico, mas começa muito antes, no coração e na mente. Isso nos desafia a uma profunda reflexão sobre como estamos alimentando nossos pensamentos e emoções. Estamos nutrindo a fidelidade e o amor em nossos casamentos? Ou estamos permitindo que fantasias e desejos desordenados ocupem espaço em nossos corações? O chamado de Cristo é um chamado à integridade e à fidelidade completa, não apenas em nossas ações, mas também em nossos pensamentos e intenções mais íntimas. Ele deseja que nossos casamentos sejam reflexos do compromisso e do amor sacrificial que ele tem pela igreja, como descrito em Efésios 5, versículo 25. Maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim, somos desafiados a amar nossos cônjuges da mesma maneira que Cristo amou a igreja, com um amor que é sacrificial, comprometido e inabalável. Isso significa estar disposto a colocar as necessidades do outro acima das nossas próprias, a sacrificar nossos desejos egoístas em prol do bem-estar do relacionamento. Ao cultivarmos esse tipo de amor em nossos casamentos, não apenas fortalecemos nossa união como casal, mas também testemunhamos ao mundo o poder transformador do amor de Cristo. Que possamos seguir o exemplo de Cristo em nossos relacionamentos, buscando sempre a integridade, a fidelidade e o amor verdadeiro. Portanto, caros irmãos e irmãs, que possamos abraçar com seriedade o mandamento contra o adultério, compreendendo-o não apenas como uma proibição contra uma ação, mas como um convite para cultivar um relacionamento profundo e amoroso com nosso cônjuge. Que nossas famílias sejam lugares de segurança, amor e fidelidade, onde cada membro possa sentir o reflexo do amor de Cristo. Que Deus nos ajude a sermos fiéis em todas as áreas de nossas vidas, protegendo nossos corações e nossos casamentos contra as tentações que possam surgir. E que, ao enfrentarmos desafios e tentações, busquemos sempre a sabedoria e a força que só podem vir dele. Amém. Agora, ao abordarmos o tema da fornicação, é importante compreender que esse termo, embora possa parecer um tanto arcaico, simplesmente se refere ao envolvimento em relações sexuais. É crucial entender o que a Bíblia nos ensina sobre a prática da fornicação, tanto dentro quanto fora do casamento. E por que é tão relevante para nós, seguidores de Cristo, levarmos esse ensinamento a sério. Em 1 Coríntios 7, versículo 2, Paulo nos oferece um conselho direto e prático. Cada homem tenha a sua própria esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido.
Este versículo é parte de um contexto mais amplo em que Paulo discute a importância da pureza sexual na comunidade cristã. Paulo estava respondendo a uma realidade em que a imoralidade sexual era prevalente, e ele reitera a necessidade de cada crente viver de uma maneira que honre a Deus com seu corpo. O plano de Deus para a sexualidade humana é belo e sagrado. Desde o início, em Gênesis, vemos que o relacionamento íntimo entre homem e mulher foi estabelecido por Deus como parte de sua criação. Através das Escrituras, Deus nos instrui a valorizar a pureza sexual e a reservar a intimidade física para o contexto do casamento. Essa não é uma restrição arbitrária, mas sim uma expressão do amor e do cuidado de Deus por nós. Ele deseja proteger nossos corações e relacionamentos, proporcionando um caminho para a verdadeira intimidade e realização. Ao seguirmos os princípios bíblicos sobre a sexualidade, não apenas experimentamos a plenitude da vida que Deus planejou para nós, mas também testemunhamos ao mundo a beleza e a santidade do amor de Deus em todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos íntimos. Mas também testemunhamos ao mundo a beleza e a santidade do amor de Deus em todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos íntimos. No entanto, quando o sexo é praticado fora desses limites sagrados, ele deixa de ser uma bênção para se tornar um desrespeito ao plano divino e ao próprio corpo, que é considerado o templo do Espírito Santo. Em Hebreus 13, versículo 4, somos lembrados de que o leito conjugal deve ser mantido puro, pois Deus julgará os adúlteros e todos os sexualmente imorais. Essa é uma advertência clara de que Deus leva a pureza sexual muito a sério e espera que seus seguidores também o façam. A fornicação, portanto, não é apenas um ato físico, mas um pecado que vai contra os princípios divinos e o propósito estabelecido por Deus para a sexualidade humana. É essencial reconhecermos a importância da pureza sexual e buscarmos viver de acordo com os padrões estabelecidos por Deus em todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos íntimos. Ao fazermos isso, não apenas preservamos a integridade de nossos corpos e almas, mas também testemunhamos ao mundo a santidade do amor de Deus e sua graça transformadora. Que possamos, portanto, valorizar e respeitar a sexualidade como um dom divino, honrando-a dentro dos limites estabelecidos por nosso Criador. Deus projetou a sexualidade para ser vivida de forma santa e pura. Em nossa era atual, onde a tentação sexual está mais presente do que nunca, seja através da mídia, da internet ou das interações sociais desinibidas, o desafio de manter a pureza sexual é imenso. No entanto, como seguidores de Cristo, somos chamados a ser luz em meio às trevas. Isso implica escolher um caminho que honre a Deus e respeite seu plano para nossas vidas. Para aqueles que enfrentam lutas com esse pecado, é importante lembrar que há esperança e redenção disponíveis em Jesus Cristo. A graça de Deus é suficiente para cobrir todos os pecados, inclusive a fornicação. Através do arrependimento sincero e da busca pela santidade, podemos restaurar nossa relação com Deus e viver uma vida que reflita sua vontade para nós. É crucial reconhecer que a batalha pela pureza sexual é real, mas não estamos sozinhos nessa luta. Deus está conosco e Ele nos oferece força e orientação para resistir às tentações e viver de acordo com seus princípios. Além disso, a comunidade cristã também desempenha um papel vital, oferecendo apoio, encorajamento e responsabilidade mútua enquanto buscamos viver uma vida de pureza e santidade. Que possamos nos comprometer diariamente a buscar a pureza sexual, não apenas em nossas ações, mas também em nossos pensamentos e corações.
Que possamos confiar na graça abundante de Deus para nos capacitar a superar as lutas e viver uma vida que o honre em todas as áreas. Que a paz de Deus esteja com você. Vamos explorar um tema que muitas vezes gera muitas dúvidas e debates: a masturbação. Como cristãos, é nosso dever buscar orientação nas Escrituras e entender como Deus deseja que vivamos em pureza e santidade, inclusive em relação à nossa sexualidade. Em 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo nos oferece uma orientação clara. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Embora a masturbação não seja mencionada especificamente, o princípio de controlar o corpo de maneira santificada e honrosa é extremamente relevante para este debate. A masturbação é um assunto complexo que frequentemente levanta questões sobre moralidade e ética. Alguns argumentam que é uma expressão natural da sexualidade humana, enquanto outros a veem como uma prática que pode levar à luxúria e ao desejo descontrolado. No entanto, é importante considerar como nossas ações afetam nossa relação com Deus e com os outros. À luz dos princípios bíblicos de pureza e santidade, podemos refletir sobre a masturbação. Devemos nos perguntar se essa prática nos leva mais perto de Deus e de seus propósitos para nós, ou se nos afasta dele. Devemos também considerar se a masturbação nos leva a ver os outros como objetos de prazer, em vez de pessoas criadas à imagem de Deus, dignas de respeito e honra. É vital buscar discernimento através da oração e do estudo das Escrituras. Além disso, é útil buscar aconselhamento pastoral e compartilhar nossas lutas e perguntas com outros cristãos maduros na fé. Que possamos abordar este assunto com humildade, graça e um desejo sincero de viver em conformidade com a vontade de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Que o Espírito Santo nos guie em nossa jornada de santificação e nos capacite a tomar decisões que honrem a Deus e promovam nossa própria integridade espiritual. É comum que a masturbação seja vista como uma prática solitária, que pode levar ao uso egoísta do corpo. Como cristãos, somos chamados a dedicar nossos corpos a Deus e ao serviço do seu reino, tratando-os como templos do Espírito Santo. Paulo nos lembra disso em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. A prática da masturbação pode desafiar esse chamado à santificação por várias razões. Primeiramente, ela frequentemente envolve fantasias sexuais que podem levar a um estado de luxúria e desejo contrário aos ensinamentos de Cristo sobre pureza de coração e mente. Além disso, pode promover uma visão distorcida do sexo e do corpo, reduzindo a sexualidade a uma experiência individual e hedonista, em vez de um presente divino a ser compartilhado dentro dos limites do casamento. A masturbação também pode alimentar uma mentalidade de autoindulgência, onde o prazer pessoal se torna o foco principal, em detrimento do amor e do respeito pelo próximo. Isso pode levar a uma desconexão emocional e espiritual, afastando-nos da comunhão com Deus e dos relacionamentos saudáveis com os outros. Como seguidores de Cristo, é importante que examinemos nossas motivações e práticas à luz dos princípios bíblicos. Devemos buscar viver em conformidade com a vontade de Deus para nossas vidas, buscando pureza e santidade em todas as áreas, inclusive em nossa sexualidade. Isso envolve cultivar uma mente e um coração puros, que buscam a glória de Deus em tudo o que fazemos, inclusive em nossas interações sexuais e pensamentos íntimos.
Que possamos buscar orientação e força em Deus para resistir às tentações e viver uma vida que o honre em todas as áreas. Jesus nos adverte sobre a conexão entre pensamento e ação em Mateus 5, versículo 28, onde ele ensina que até mesmo olhar para alguém com desejo já é cometer adultério no coração. Além disso, a masturbação pode desencadear um ciclo de dependência que isola o indivíduo, direcionando suas energias e desejos para a busca da satisfação pessoal, em vez de promover relacionamentos saudáveis e santificados, tanto com Deus quanto com os outros. Esse ciclo pode ser particularmente problemático quando impede a formação de relacionamentos conjugais que Deus planejou para serem fontes de amor, apoio mútuo e crescimento espiritual. No entanto, é importante lembrar que nosso Deus é um Deus de graça e misericórdia. Se alguém luta com esse ou qualquer outro pecado, a graça de Deus está sempre disponível para oferecer perdão, restauração e libertação. Devemos buscar a orientação e o poder de Deus para superar as tentações e os desafios que enfrentamos em nossas vidas. Isso pode incluir buscar ajuda de outros cristãos maduros na fé, confessar nossas lutas a Deus em oração e buscar recursos práticos, como aconselhamento pastoral ou terapia cristã, para nos ajudar a lidar com questões subjacentes que podem estar contribuindo para a dependência sexual. Ao mesmo tempo, devemos cultivar uma mentalidade de graça e compaixão em relação a nós mesmos e aos outros que lutam com questões semelhantes. Ninguém está além do alcance da graça redentora de Deus, e Ele está sempre disposto a nos ajudar em nossas fraquezas e nos guiar no caminho da santidade e da integridade. Que possamos confiar na fidelidade de Deus para nos sustentar em nossa jornada de crescimento espiritual e nos capacitar a viver vidas que o glorificam em todas as áreas. A graça de Deus está sempre pronta para trazer perdão e cura, como nos lembra João em sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, meus irmãos e irmãs, que possamos buscar viver de maneira que glorifique a Deus com nossos corpos, mantendo nossos pensamentos e ações puros, conforme instruído pelas Sagradas Escrituras. Ao enfrentarmos esses desafios, não devemos fazê-lo com julgamento ou vergonha, mas com um coração voltado para a cura, o amor e a redenção, que só podem ser encontrados em Cristo Jesus. Amém. No que diz respeito à prostituição, o apóstolo Paulo nos oferece uma reflexão em 1 Coríntios 6, versículos 15 e 16. Ele nos lembra da importância de honrar a Deus com nossos corpos, visto que somos membros de Cristo. Devemos nos afastar da imoralidade sexual e buscar a santidade em todas as áreas de nossas vidas, reconhecendo que nosso corpo é um templo do Espírito Santo. Nossa sexualidade não deve ser desperdiçada em práticas que desonram a Deus ou prejudicam a nós mesmos e aos outros. Em vez disso, devemos buscar viver em pureza e retidão, buscando o Senhor em oração e confiando em sua graça para nos capacitar a viver de acordo com sua vontade. Que possamos nos dedicar a seguir os caminhos do Senhor, buscando sua orientação e força para resistir às tentações e viver vidas que o glorifiquem em todos os aspectos. Paulo oferece uma perspectiva contundente e esclarecedora sobre este tema em suas palavras aos Coríntios. Ele os lembra da santidade de seus corpos, que são membros de Cristo. Ele adverte contra a união dos membros de Cristo com uma prostituta, destacando que isso é uma desonra ao compromisso sagrado que tem com o Senhor. A prostituição, como destacado por Paulo, não é apenas um pecado sexual, mas também uma violação do corpo sagrado que, segundo ele, deve ser um templo do Espírito Santo.
Este ensinamento nos leva a refletir sobre a importância de honrar e respeitar nossos corpos como santuários de Deus. Além disso, a prostituição frequentemente leva a uma série de consequências negativas, tanto físicas quanto espirituais. Ela não apenas compromete a integridade física, mas também afeta a saúde emocional e espiritual da pessoa envolvida. Isso pode resultar em sentimentos de culpa, vergonha e desconexão de Deus e da comunidade cristã. Portanto, é crucial que reconheçamos a seriedade desse pecado e busquemos viver em conformidade com os princípios de santidade e pureza delineados nas Escrituras. Devemos cuidar de nossos corpos como os santuários do Espírito Santo e evitar qualquer comportamento que os desonre ou os afaste da vontade de Deus. Que possamos buscar a orientação e a força de Deus para resistir às tentações e viver vidas que o glorifiquem em todas as áreas. A prostituição é um comportamento que envolve exploração e abuso, contrário ao mandamento cristão de respeitar e amar o próximo como a nós mesmos. Esse pecado é frequentemente representado na Bíblia como um símbolo de infidelidade espiritual. Profetas do Antigo Testamento, como Oséias e Jeremias, frequentemente usam a imagem da prostituição para ilustrar o afastamento de Israel de Deus. Os profetas, em sua poesia e oratória, descrevem vividamente como a infidelidade espiritual e física são vistas aos olhos de Deus. Em Oséias, por exemplo, o próprio profeta é instruído a casar-se com uma prostituta, simbolizando a relação de Deus com Israel, que, apesar de infiel, ainda é objeto do amor redentor de Deus. Além da condenação espiritual, a prostituição traz consigo uma série de consequências negativas, tanto para os indivíduos envolvidos, quanto para a sociedade como um todo. Ela promove a exploração e o abuso de indivíduos vulneráveis, muitas vezes levando a um ciclo de violência e trauma. Além disso, a prostituição pode corroer os valores morais e espirituais de uma sociedade, minando a noção de dignidade humana e promovendo uma cultura de gratificação instantânea e egoísmo. Ela alimenta uma mentalidade de consumo em relação aos corpos humanos, reduzindo as pessoas a objetos de desejo e prazer momentâneo. Diante dessas realidades, é imperativo que reconheçamos a gravidade desse pecado e trabalhemos para erradicá-lo de nossa sociedade. Isso envolve não apenas abordar as causas subjacentes da prostituição, como a pobreza e a desigualdade, mas também promover uma cultura de respeito, dignidade e justiça para todos os seres humanos, independentemente de sua ocupação ou status social. Que possamos seguir o exemplo de Jesus Cristo, que acolhia e restaurava os marginalizados, e trabalhar para construir um mundo onde todos sejam valorizados e respeitados como filhos e filhas amados de Deus. A prostituição traz consigo profundas consequências psicológicas e sociais, degradando aqueles envolvidos e perpetuando ciclos de abuso e exploração. Diante desse cenário, é crucial que, como igreja, não apenas condenemos esse ato, mas também atuemos como agentes de mudança, oferecendo apoio, cuidado e caminhos de recuperação para aqueles envolvidos nessa prática. Como seguidores de Cristo, somos chamados a buscar a justiça, amar a misericórdia e caminhar humildemente com nosso Deus, como nos lembra Miqueias 6, versículo 8. Isso implica em trabalhar ativamente para erradicar as condições que levam à prostituição, como a pobreza, a falta de educação e a desigualdade, enquanto oferecemos misericórdia e caminhos de restauração àqueles que foram afetados por essa realidade. Nossa resposta como igreja deve ser abrangente e compassiva, reconhecendo tanto as necessidades práticas quanto as emocionais daqueles que estão envolvidos na prostituição. Isso pode incluir o fornecimento de abrigo seguro,
aconselhamento psicológico, assistência jurídica e oportunidades de capacitação profissional para ajudar essas pessoas a reconstruir suas vidas e encontrar uma nova esperança. Eu estou nas ruínas de Laodiceia, aquela cidade mencionada na carta do Apocalipse, quando Cristo mandou advertências aos cristãos daqui através do apóstolo João. E você lembra, Jesus disse: quem dera vocês de Laodiceia fossem frios ou quentes, mas por serem mornos, estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Essa expressão tem tudo a ver com o que encontramos arqueologicamente falando aqui na cidade. Este é um chafariz antigo da cidade de Laodiceia. E as águas que alimentavam esse chafariz eram mornas, porque toda a região é vulcânica, então você tem águas termais. Inclusive, eu tenho aqui um encanamento original da época, de onde essas águas mornas vinham, e ele também tem resíduos de calcário, que faziam com que a água chegasse aqui salobra. Por isso, Jesus fez essa comparação no Apocalipse. Você gostou de aprender isso? Quer conhecer mais sobre a Bíblia Sagrada? Então seja meu aluno na Bíblia Comentada. Eu tenho muita informação histórica, bíblica e arqueológica para você entender mais a palavra de Deus. Além disso, devemos nos engajar em iniciativas de conscientização e prevenção, educando nossa comunidade sobre os impactos da prostituição e trabalhando para criar sistemas de apoio mais eficazes para aqueles em situações de vulnerabilidade. Somente através de uma abordagem abrangente e colaborativa podemos esperar fazer uma diferença real na luta contra a prostituição e suas causas subjacentes. Que possamos seguir o exemplo de Jesus, que não apenas confrontou a injustiça e o sofrimento, mas também estendeu a mão da compaixão e da restauração aos marginalizados e oprimidos. Que possamos ser agentes de esperança e transformação em um mundo que tanto necessita do amor redentor de Cristo. Presos nesse ciclo de pecado e sofrimento, nos deparamos com um tema extremamente sério e delicado: o incesto. Essa prática, claramente proibida nas Escrituras, é uma transgressão direta contra os mandamentos que Deus estabeleceu para a proteção e a santidade da família. É crucial mergulharmos nas Sagradas Escrituras para entender a gravidade desse pecado e a posição clara de Deus sobre ele. Em Levítico 18, versículo 6, encontramos uma diretriz explícita de Deus para o seu povo. Ninguém se chegará a qualquer parente próximo de sua carne para descobrir sua nudez. Eu sou o Senhor. Este capítulo continua detalhando várias relações familiares, nas quais as relações sexuais são absolutamente proibidas. O incesto é considerado uma violação direta da ordem estabelecida por Deus para o relacionamento entre membros da família e é punido com severidade. Além das implicações morais e espirituais, o incesto também tem profundas ramificações psicológicas e emocionais para todos os envolvidos. Cria uma quebra fundamental na confiança e na integridade das relações familiares, deixando cicatrizes duradouras e traumas difíceis de serem superados. É uma distorção grave do propósito sagrado e da beleza da intimidade familiar, colocando em risco não apenas a saúde emocional, mas também a estabilidade e o bem-estar de todos os membros envolvidos. Como comunidade cristã, é nosso dever não apenas denunciar o incesto como uma transgressão contra a vontade de Deus, mas também oferecer apoio, compaixão e recursos para aqueles que foram afetados por essa realidade devastadora. Devemos estar comprometidos em criar um ambiente seguro e acolhedor, onde as vítimas possam encontrar cura e restauração, e onde o perdão e a reconciliação possam ser buscados através da graça redentora de Cristo. Que possamos enfrentar essa questão com sensibilidade, coragem e firmeza, buscando sempre promover a justiça, a verdade e o amor de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Estabelecidas para salvaguardar a integridade e a pureza das relações familiares, essas leis foram entregues para estabelecer limites claros,
A proibição do incesto não é meramente uma norma social ou cultural. Ela tem profundas raízes em princípios éticos e espirituais. Deus, em sua sabedoria, criou a família como a primeira instituição social, destinada a ser um refúgio de segurança, amor e formação moral. Quando esses limites são violados, as consequências não são apenas espirituais, mas também emocionais e físicas, muitas vezes resultando em traumas profundos e distúrbios genéticos que podem afetar gerações futuras. Além disso, o incesto está frequentemente associado ao abuso de poder e à violação da confiança, elementos que corroem os alicerces sobre os quais as relações familiares saudáveis são construídas. A Bíblia nos oferece uma visão clara sobre a gravidade do incesto e suas ramificações para a vida individual e comunitária. Ao longo das Escrituras, encontramos diretrizes explícitas e advertências contra essa prática, destacando o compromisso divino com a santidade e a ordem moral da família. Além das implicações morais e espirituais, é importante reconhecer que o incesto cria um ambiente de ruptura e desconfiança dentro da família, minando os laços de amor e respeito que devem caracterizar essas relações. Os efeitos negativos podem ser duradouros e abrangentes, afetando não apenas os envolvidos diretamente, mas também todos os membros da família e até mesmo comunidades inteiras. Portanto, como cristãos, é essencial que compreendamos a seriedade desse assunto e nos comprometamos a promover e proteger a santidade e a dignidade das relações familiares. Devemos ser defensores da justiça, do perdão e da cura para aqueles que foram afetados pelo incesto, oferecendo apoio emocional, assistência prática e orientação espiritual para ajudá-los a superar as cicatrizes deixadas por essa experiência traumática. Que possamos buscar ativamente a restauração e a reconciliação dentro das famílias e comunidades, confiando na graça e na misericórdia de Deus para transformar vidas e renovar esperanças. A Bíblia nos orienta a respeitar e honrar nossos parentes, protegendo a pureza das nossas interações com eles. O pecado do incesto é tão grave aos olhos de Deus que, além das leis em Levítico, encontramos diversas outras referências bíblicas que condenam essa prática, demonstrando as severas consequências sociais e espirituais que ela acarreta. Por exemplo, as histórias de Amnon e Tamar e a de Ló e suas filhas nos mostram as dolorosas realidades e o caos que o incesto pode causar nas famílias. Como seguidores de Cristo, somos chamados a viver vidas de santidade, respeitando os planos divinos para todas as nossas relações. Devemos ser exemplos de conduta reta, promovendo um ambiente familiar que reflita o amor, o respeito e a pureza que Deus deseja. Se alguém entre nós estiver lutando com feridas causadas por tais transgressões, é essencial buscar ajuda e cura. A igreja deve ser um lugar de acolhimento, apoio e restauração, onde os feridos possam encontrar conforto e orientação para sua jornada de cura e reconciliação. É crucial que reconheçamos uma verdade fundamental em relação aos pecados que abordamos, desde a fornicação até o incesto. O arrependimento sincero e a busca pela redenção são o caminho para a restauração completa. Como irmãos e irmãs em Cristo, nosso compromisso deve ser com a preservação da santidade em nossas famílias. Devemos proteger nossos lares das práticas que desonram a Deus e destroem os fundamentos familiares. Que o Senhor nos ajude a sermos guardiões da fé e do amor em todas as nossas relações. Devemos entender que, independentemente dos pecados cometidos, sempre há espaço para o perdão e a restauração por meio do poder curativo de Cristo. Nossa igreja deve ser um espaço seguro onde aqueles que erraram possam encontrar apoio, orientação e a oportunidade de se reconciliarem com Deus e com suas famílias.
Portanto, que possamos estender a mão da graça e do amor para aqueles que estão lutando, oferecendo-lhes a esperança e a possibilidade de uma nova vida em Cristo. Que nossas ações e palavras reflitam a compaixão e a misericórdia de nosso Salvador e que possamos ser instrumentos de cura e restauração em um mundo ferido pelo pecado. Que cada passo em direção à redenção seja acompanhado pela certeza do amor incondicional de Deus por cada um de nós. Todos esses comportamentos nos afastam do caminho que Deus traçou para nós e da plenitude de vida que Ele deseja que experimentemos. No entanto, a mensagem do Evangelho não é apenas uma advertência, mas também uma fonte de esperança profunda e transformadora. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, veio a este mundo porque somos falhos, pecadores e incapazes de nos reconciliarmos com Deus por nossos próprios méritos. Ele viveu a vida que nós, por nossa fraqueza, não poderíamos viver. Ele morreu a morte que merecíamos e ressuscitou ao terceiro dia, demonstrando assim que nem mesmo a morte poderia detê-lo. Através de sua morte e ressurreição, Jesus oferece perdão, purificação e uma nova vida a todos que se arrependem e creem nele. Este chamado ao arrependimento não é uma condenação, mas sim um convite amoroso para abandonarmos os caminhos que nos afastam de Deus e abraçarmos uma vida de plenitude, paz e comunhão com Ele. É uma oportunidade para deixarmos para trás os nossos pecados e sermos transformados pela graça e pelo amor de Cristo. Assim, cada um de nós é chamado a se voltar para Ele, reconhecendo nossas falhas e nos entregando à sua misericórdia infinita. É um convite para uma jornada de restauração, renovação e crescimento espiritual, onde encontramos perdão para nossos erros passados e esperança para o nosso futuro. Que possamos responder a este chamado com humildade e gratidão, permitindo que a luz de Cristo brilhe em nossas vidas e nos guie pelo caminho da verdade e da vida eterna. Em 1 João 1,9, somos recordados do poder do perdão de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa promessa é um lembrete poderoso de que não importa quão graves sejam nossos erros, o perdão está ao nosso alcance através de Cristo. Viver uma vida em comunhão com Cristo vai além de simplesmente evitar o pecado. Também envolve uma busca ativa por uma vida que reflita o amor, a graça e a verdade de Cristo. Como Paulo nos lembra em Romanos 12:1-2, somos chamados a apresentar nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Este é o verdadeiro culto racional. Não devemos nos conformar com os padrões deste mundo, mas ser transformados pela renovação de nossa mente, para que possamos discernir qual é a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. A essência da nossa fé reside na ideia de não nos conformarmos com os padrões deste mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Essa transformação nos capacita a discernir e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, somos chamados a aprender a pensar, agir e viver de maneiras que glorifiquem a Deus e reflitam o caráter de Cristo em nossas vidas. Essa jornada de transformação não acontece isoladamente. É um processo que envolve a obra do Espírito Santo em nossas vidas, o apoio da comunidade de fé e um compromisso firme com a palavra de Deus. Com esses recursos à nossa disposição, podemos crescer em santidade e testemunhar o poder transformador do Evangelho em nossas vidas. Portanto, meus irmãos e irmãs, encorajo a cada um de vocês a buscar ativamente essa transformação. Deixem para trás as práticas antigas que desonram a Deus e abracem um estilo de vida que esteja alinhado com os princípios do reino. Que nossa busca pela renovação da mente nos leve a uma vida cada vez mais semelhante à de Cristo, refletindo assim
a glória de Deus em tudo o que fazemos. Os nossos corações devem se voltar para Deus e receber com alegria a nova vida que Ele nos oferece. Juntos, como o corpo de Cristo, podemos caminhar apoiando uns aos outros nesta jornada espiritual. Cada passo dado em vitória sobre o pecado e cada momento de crescimento na graça deve ser celebrado, pois representam a obra transformadora de Deus em nossas vidas. Essa abordagem, que reconhece o pecado e a redenção como elementos centrais da mensagem cristã, permeia todas as áreas da nossa existência. Somos chamados a viver de acordo com os padrões divinos, tanto em nossa vida pessoal quanto em nossa comunidade de fé. Como corpo de Cristo, é nossa responsabilidade estarmos sempre prontos para apoiar aqueles que buscam o caminho de volta a Deus, oferecendo um ambiente acolhedor e recursos para o crescimento espiritual. Podemos ajudar uns aos outros a crescer em Cristo. No entanto, é fundamental lembrar que a jornada espiritual é única para cada indivíduo. Encorajamos cada pessoa a buscar relacionamentos autênticos com outros crentes, participar de estudos bíblicos e se envolver em práticas que fortaleçam sua fé e os levem mais perto de Deus. As nossas ações devem refletir nossa fé e compreensão das Escrituras. A igreja não pode ser apenas um lugar de palavras, mas também de ação. Devemos ser ativos em nossa comunidade, demonstrando amor, compaixão e estendendo a mão aos necessitados. Nossa fé deve ser evidente não apenas em nossas palavras, mas também em nossas ações de bondade e nosso compromisso com a justiça social. Jesus nos lembra em Mateus 25, 34, 40, que Ele está presente nos mais vulneráveis entre nós. Ele nos chama a cuidar dos necessitados, dizendo: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e fostes ver-me. Essas palavras de Jesus destacam a importância de agir em amor e serviço ao próximo como uma expressão tangível de nossa fé. Os justos se dirigirão ao Senhor perguntando: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te encontramos doente ou na prisão e fomos te visitar? O rei responderá: em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Esse diálogo entre os justos e o Senhor nos leva a refletir sobre o poderoso chamado para vivermos não apenas uma transformação interna pela fé, mas também expressá-la de forma concreta e tangível ao nosso redor. A verdadeira fé se manifesta em ações que refletem o amor e a misericórdia de Cristo. Portanto, irmãos e irmãs, concluímos com o lembrete de que todos estamos interligados. Cada ato de bondade e compaixão estende-se não apenas ao próximo, mas ao próprio Cristo. Uma trajetória constante de desenvolvimento e exploração, na qual cada indivíduo se empenha em viver em consonância com os princípios elevados de sua fé, buscando incessantemente uma maior proximidade com o divino e aspirando ser veículos de paz e graça no mundo. Desejamos que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permeiem a todos nós, enquanto seguimos juntos nessa jornada de fé, esperança e amor. Que possamos enriquecer essa jornada com aprendizados contínuos, renovando nossos propósitos e fortalecendo nossos laços espirituais e humanos. Que cada passo seja uma oportunidade para nos aprofundarmos na compreensão de nós mesmos e do divino, tornando-nos agentes de transformação positiva em nosso meio. Que nossas ações e pensamentos sejam guiados pela luz da verdade e do amor, inspirando aqueles que cruzarem nosso caminho. Assim, avançamos juntos,
fortalecidos pela fé, nutridos pela esperança e envoltos pelo amor que nos conecta como uma comunidade espiritual. Amém.